O Moraes mandou gente do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Agora, quando ele mandou a Polícia Federal apalpar a filha do Oswaldo Eustáquio, menor de idade, porque o Oswaldo Eustáquio estava enredado com fake news, e ele mandou a Polícia Federal lá, e a Polícia Federal abusou da menor de idade. Isso é covardia. Quando o juiz de instrução do gabinete dele, Ayrton Vieira, acelera, Ayrton, que perdeu o visto ontem, falou o que falou de uma menor de idade num processo de estupro de vulnerável, aí não é covardia. Agora, defender mulher de milionário eu não vou fazer, não. Não vou porque ela se deita com esse homem. Ponto 1. Ponto 2. Porque o Instituto de Estudo Jurídico, que compra 16 milhões de reais em imóvel, não passa pela minha cabeça. Não passa pela minha cabeça. Terceiro, porque ninguém ficou com pena da filha do Oswaldo Eustáquio, quando foi apalpada por policial federal, que foi lá a mando do Alexandre. Ele manda alguém do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que sequer no telefone pode falar. E covardia é isso. Um juiz se prestar a este papel ilegal, inconstitucional, pornográfico, indecente, porque a lei orgânica da magistratura, ela proíbe um juiz de falar fora dos autos. Ele não está falando fora do... Já falou. Ele já foi para a Globo em janeiro de 2024, para quem não se lembra, deu uma longa entrevista onde ele se colocou como vítima e onde ele prejulgou quase 2 mil brasileiros. Se hoje o Bolsonaro é vítima do golpe de Estado dado pelo STF, ele é vítima de um golpe de Estado. E golpe de Estado é um golpe contra o direito. E o que o STF faz é dar um golpe todo santo dia. O Alexandre de Moraes, o que ele faz é violar diversas leis. A Constituição, principalmente a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei. E olha só, Moraes entra em pânico por causa da última sanção contra a esposa dele e ele entrou em contato com a TV Globo para fazer pressão em Jair Bolsonaro, nos seus advogados, e também em Donald Trump. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. O clima está tenso em Brasília e agora a Globo também entrou nessa história. Será que a Globo também vai ser sancionada por Donald Trump? Olha só o que vai trazer agora o Pavinato. Tiago Pavinato quebrou tudo e abriu o verbo aqui, soltou coisa que você não sabe ainda, pessoal. Olha essas denúncias que ele vai fazer, o que está acontecendo agora, que ninguém está mostrando, mas você vai ficar sabendo. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aí nesse canal para poder ficar ligado e ver tudo o que está acontecendo ali. Bolsonaro sendo chantageado e pressionado por causa das sanções de Donald Trump. Confira tudo aí, voltamos em seguida. Do jornal O Globo, as novas sanções do governo dos Estados Unidos, a mulher do ministro do STF, ele... Ai, que homem! Alexandre Ditador de Moraes, Viviane Bart de Moraes e a empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que é dona dos imóveis da família, devem dificultar a concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro no momento em que for definido onde ele deverá cumprir a pena de 27 anos, na qual foi condenado no julgamento da Academia do Golpe. Aliados de Moraes, ou seja, o gabinete de Moraes ligou para a Globo e disse que aumentou o risco do Moraes mandar Bolsonaro para a prisão comum ou para a papuda, na expressão usada por essas pessoas próximas ao ministro, que trabalham no gabinete do ministro. Ninguém é trouxa! Ninguém é trouxa! A Globo é assessoria de imprensa do Careca. Se a Globo tem fonte, eu também tenho. O Moraes mandou gente do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Agora, o que eu acho engraçado,
Ai, que covardia, estão pegando a minha mulher. Ai, tadinha da mulher dele, né? Comprou um imóvel de 12 milhões à vista, sem financiar, com o dinheiro dessa Lex Luthor, né, da Lex. Uma mansão de 750 metros quadrados. Aí comprou um outro imóvel de alto padrão em São Paulo, quase 4 milhões e pouco. Coitadinha, né? Ela que é especializada em tribunais superiores. Ai, como eu queria fazer essa especialização em tribunais superiores. Eu fico imaginando se tem provas para fazer, se a prova é escrita, se ela é oral, se tem condicionamento físico. Porque o que dá dinheiro no Brasil hoje é ser especializado em tribunal superior. Agora, quando ele mandou a Polícia Federal apalpar a filha do Oswaldo Eustáquio, menor de idade, porque o Oswaldo Eustáquio estava enredado com fake news, e ele mandou a Polícia Federal lá, e a Polícia Federal abusou da menor de idade. Isso é covardia. Quando o juiz de instrução do gabinete dele, Ayrton Vieira, acelera, Ayrton, que perdeu o visto ontem, falou o que falou de uma menor de idade num processo de estupro de vulnerável, aí não é covardia. E eu fico bravo porque eu pago 60 mil de danos morais para um covarde que nem o Ayrton Vieira falar o que falou de uma criança miserável que se prostituía para não passar fome. Isso é covardia. Agora, defender mulher de milionário eu não vou fazer, não. Não vou. Não vou porque ela se deita com esse homem. Ponto 1. Ponto 2. Porque o Instituto de Estudo Jurídico, que compra 16 milhões de reais em imóvel, não passa pela minha cabeça. Não passa pela minha cabeça. Terceiro, porque ninguém ficou com pena da filha do Oswaldo Eustáquio quando foi apalpada por policial federal, que foi lá a mando do Alexandre. Não vou. Ai, que covardia. Que ele é o covarde maior desse país. Porque quando é com menina pobre, ninguém acha covardia. Assim como ninguém achou covardia quando um segurança do Lula, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, deu um murro no peito mastectomizado da Délis Ortiz, uma repórter da Globo, que ousou fazer a pergunta para o Nicolás Maduro, que estava como convidado de honra, como autoridade de Estado aqui no Brasil. Aí ninguém achou covardia. Agora, uma mulher que compra num ano 16 milhões em imóveis à vista, que é casada com um ditador do Brasil, eu não vou achar covardia nenhuma. E covardia é isso. Um juiz se prestar este papel ilegal, inconstitucional, pornográfico, indecente, porque a lei orgânica da magistratura, ela proíbe um juiz de falar fora dos autos. Ele não está falando fora do autos, já falou. Ele já foi para a Globo em janeiro de 2024, para quem não se lembra, deu uma longa entrevista onde ele se colocou como vítima e onde ele prejulgou quase 2 mil brasileiros. E agora tá, eu não vou falar mais fora dos autos. Eu mando alguém do meu gabinete ligar anonimamente. E a Globo, que é assessoria de imprensa, solta. E para falar anonimamente alguma coisa relevante, alguma coisa até mesmo cordata, não. Ele manda alguém do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que sequer no telefone pode falar. Então ele está usando o Bolsonaro como Judas em sábado de aleluia antigamente. Além disso, depois eu entro nessa. Holliday, vamos ficar aqui com o Bolsonaro mais uma vez usado
de refém. Se isso não é tortura, não sei mais o que é. Pavinato, isso é um negócio assim, extremamente chocante. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma chantagem. Porque, veja, o Bolsonaro não tem contato com o filho nos Estados Unidos. Não tem influência alguma sobre as negociações que estão acontecendo, envolvendo as sanções, seja contra o próprio Moraes, a esposa dele, ou qualquer outro ministro ou autoridade brasileira. Ele não tem celular, não tem contato com ninguém, está proibido por uma decisão do próprio Moraes. Aí a equipe dele, ou ele próprio, faz chegar à imprensa o seguinte: olha, se essa sanção aí contra a minha esposa continuar, o Bolsonaro não vai cumprir a prisão em casa. Ah, mas acabou de ser diagnosticado com câncer. Dane-se. Ah, mas ele teve uma cirurgia. Dane-se. Ah, mas ele levou uma facada e ainda tem consequências, aderências intestinais. Dane-se. Ah, mas recentemente teve um quadro de pré-síncope, queda de pressão, quase entrou em choque hipovolêmico. Dane-se. A minha esposa precisa ser salva. Ou ele vai para a cadeia, independentemente da saúde dele. Isso é chantagem. E aí alguém poderia dizer, não, mas como você sabe que foi o próprio Moraes que disse? Como você sabe que foi a equipe dele? Porque toda vez que alguma notícia é vazada para a imprensa e que incomoda Alexandre de Moraes, ou que não sai da equipe dele, ele desmente imediatamente. Basta você olhar a semana passada. Semana passada saiu a seguinte notícia, ou no Globo ou na Folha, dizendo há um acordo com o STF para que não haja anistia, mas haja a PEC da dosimetria. Quase que instantaneamente vem uma nota, desce uma nota de Alexandre de Moraes, do próprio, não era nem do STF, do próprio Alexandre de Moraes. Não faço negociação, não estou articulando, não recebi ninguém, a notícia é falsa. Houve um desmentido dessa? Houve um desmentido do gabinete de Alexandre de Moraes de que não, eu não estou ameaçando jogar Bolsonaro na cadeia por causa da minha esposa. Houve uma nota de Alexandre de Moraes dizendo, não, eu não estou colocando em risco a saúde de um homem de 70 anos com câncer, operado recentemente, para salvar a minha esposa. Não, eu não estou fazendo isso. Não houve uma linha, porque está sendo passado um recado. E o recado é, utilizaremos o Poder Judiciário, utilizaremos os processos que temos no STF como uma arma para nos protegermos das sanções. Isso não é justiça. Isso é vingança. Mas eu só vou lhe advertir de uma coisa. Eu peço, ela falou assim, né? Pavinato e Moro no STF. Não me coloca no mesmo balaio que o Sérgio Moro, não. Tá? Não me põe no mesmo balaio do Sérgio Moro. Porque se o Alexandre de Moraes faz o que faz, quem deu esta ideia de juiz super-herói foi o Sérgio Moro. Quem deu essa ideia de que para vencer um vilão político é preciso usar de meios extralegais foi o Sérgio Moro. Só que o Sérgio Moro era um juiz de primeira instância. Ele é o juiz de última instância. E se o Sérgio Moro fosse alguém justo, se o Sérgio Moro estivesse preocupado com a cleptocracia que voltou ao Brasil, ele, como senador, já poderia ter feito algo que ele não fez. Que algo? Não sei, ele é o senador. É ele que ganha 43 mil por mês, tem 50 assessores, verba para todo lado, e tem uma mulher também que ganha dinheiro do contribuinte, tem seus assessores e verba para todo lado. Porque o Sérgio Moro inventou esta roda da desgraça, na qual, esta roleta da desgraça, em que o Brasil foi jogado. Foi ele que começou com esta moda. E se tem palhaço aqui que fica dizendo, chora, gade, vocês vão tomar no cofre de vocês também, sabe por quê? Porque eu passei de 2017 até desde 2017 até 2000 e pouquinho, 2020, 2019, sendo chamado de comunista, porque eu estava defendendo o Lula. Não estava defendendo o Lula, eu estava defendendo o devido processo legal. Eu estava defendendo o devido processo legal. Se eu dizia que o Moro humilhava o advogado do Lula, que era o Cristiano Zanin,
Era porque o advogado tem prerrogativas, tem seus direitos. E, se eu digo que o Alexandre de Moraes humilha advogado, porque ele fez a mesma coisa que o Sérgio Moro fez com o Cristiano Zanin, o Alexandre de Moraes fez com o Jeffrey Schichini, por exemplo. A mesma fala, se o senhor quer organizar audiência, preste concurso, coisa do tipo. O mesmo tipo de ofensa. Então, eu posso ter minhas preferências políticas. Mas, quando se trata de direito, eu tenho que respeitar a técnica na qual eu sou graduado, pós-graduado, mestre, doutor e quase livre docente, porque eu não sou picareta. Eu não faço parte dessa gangue de picareta que invadiu o STF, ocupou sem ter legitimidade possessória para o cargo, porque não tem notável saber jurídico, e se tem, não usa. Eu não sou um idiota útil, como esse bando de jurista, que é jurista porque vive de juros e não porque estuda o direito, que chega ao absurdo de contrariar o que está escrito na Constituição para chupar os ovos do STF. Só para ganhar um caso aqui e outro acolá. Eu ia dizer casinho, mas é tanto dinheiro. Né? Como eu não tenho esse encanto pelo dinheiro, como eu não tenho essa ganância na minha vida, eu acho que se trata de um bando de imbecil. Pode ser que eles estejam certos, estão fazendo aí o futuro dos filhos deles. Os filhos deles vão ser ricos, os netos vão ser ricos, e ninguém vai se lembrar da infâmia que foi preciso para surgir aquela fortuna. Não é o meu caso. Se hoje o Bolsonaro é vítima do golpe de Estado dado pelo STF, ele é vítima de um golpe de Estado. E golpe de Estado é um golpe contra o direito. E o que o STF faz é dar um golpe todo santo dia. O Alexandre de Moraes, o que ele faz é violar diversas leis. A Constituição, principalmente a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei. É uma lei. É uma lei. E se é uma lei, ele não cumpre a lei. E se não cumpre a lei, o Alexandre de Moraes não passa de um infrator. Um infrator poderoso. Um infrator. Está na mesma classe do Marcola, talvez. Que é um infrator poderoso. Um infrator poderoso protegido por Brasília. Eles têm muito em comum. Muito em comum. Porque quando você infringe a lei, você é um infrator da lei. Está claro isso? E é isso que aconteceu. Pois é, pessoal, para quem acha que somente aquilo que passa ali no Jornal Nacional, no SBT, na CNN, são as verdades, vocês estão muito enganados, pessoal. Olha só o que o Thiago Pavinato acabou de soltar aqui. Deram ordem ali no gabinete de Alexandre de Moraes, segundo informações que trouxeram aqui, para poder entrar em contato com a equipe de jornalismo ali da TV Globo, para poder fazer pressão em Jair Bolsonaro por causa da sanção à esposa do Moraes, que comprou apartamentos aí milionários, do mesmo jeito que o Barroso comprou há pouco tempo atrás, lá em Miami, um outro apartamento de 22 milhões de reais. E aí, pessoal, eles sentiram. Estão falando que não sentiram nada, pode tirar o visto, pode dar sanção, lei magnífica, a gente não tá nem aí, a gente não tá nem ligando. Mentira, porque olha o que eles estão fazendo. Não basta o Bolsonaro estar preso na sua casa sem poder se comunicar com ninguém. Não basta ele estar com uma tornozeleira. Todo dia ele acorda com aquele ferro no seu pé ali. Não basta tudo isso. Agora uma pressão psicológica por causa das sanções que estão vindo. Pessoal, talvez você ache que não está acontecendo nada, que as coisas estão andando normalmente, mas está havendo sim uma grande guerra, uma grande luta está sendo travada ali entre ministros do Supremo e a Casa Branca nos Estados Unidos. O Donald Trump fez aquelas brincadeiras ali com o Lula durante o discurso da ONU, mas o que ele estava falando era o seguinte: se você não se encontrar comigo e sentar na minha frente, as coisas vão piorar para você e para o seu país. Era esse recado que ele estava dando ali. E aí o que acontece, pessoal? O Moraes agora está ameaçando tirar o Bolsonaro ali do regime semiaberto ou regime domiciliar de prisão ali e levá-lo para um presídio, para a Papuda, para algum lugar assim bastante tenebroso. Só que acontece o seguinte, pessoal: o povo brasileiro ainda está pacífico, ordeiro,
porque Bolsonaro está na casa dele. Eu quero ver se levá-lo para uma penitenciária, para a Polícia Federal, para a Papuda, seja para onde for, se a população brasileira vai continuar pacífica e ordeira do mesmo jeito. Eles sabem que não vai, pessoal. Eles sabem que a classe do agronegócio, os caminhoneiros, o empresariado não suportaria ver isso. Porque do jeito que está, a população ainda está pacífica e ordeira porque tem um tal de um projeto de anistia que está para ser votado a qualquer momento. Então tá aquela tensão assim, que ele vai e volta, vai e volta. Agora, se tiver uma batida de martelo assim, não, tá condenado mesmo, não tem anistia nenhuma, inclusive vai cumprir lá no presídio, aí a população pode se revoltar. Isso é muito sério, muito grave. Inclusive já aconteceu outras vezes com o próprio Partido dos Trabalhadores misturado com o MST, já aconteceu revoluções nesse país. Isso não é uma coisa nova, isso já aconteceu. Agora, a verdade mesmo, pessoal, aqui, quem vai ficar com dó, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, né, o Padilha ali, né, foi a público, fez um vídeo quase chorando, falando que estava muito triste porque perdeu o visto ali para os Estados Unidos e a sua filhinha queria comemorar o aniversáriozinho de 15 anos. Está preocupada com o aniversário de 15 anos da filha na Disney, sendo que tem centenas de pessoas que não estão presas lá agora e não vê os seus pais, não vê os filhos há anos, porque já tem anos que eles estão presos. Isso aí ninguém se preocupa. Como falou aqui também o Thiago Pavinato sobre essa situação aí do Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo Eustáquio, pessoal, um jornalista que deveria ter, sim, uma certa cobertura pela sua fala, as suas declarações. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso aqui no Brasil. Depois aconteceu coisas ali obscuras, estranhas, não se sabe, ele teve uma fratura ali, teve um machucado ali dentro da penitenciária, quase ficou paralítico, depois teve que ir para fora do país, aí mandaram a Polícia Federal revistar ali, antes dele sair para a Espanha, ele foi revistado, e aí teve essa situação aí, onde o policial federal chegou até a palpar ali a filha do Oswaldo Eustáquio, que é de menor. Tudo isso aconteceu e foi registrado e tinha testemunhas. Então, pessoal, o que eles fazem, na verdade, é uma pressão psicológica. Eles fazem uma tortura mental para ver se o sujeito arrega. Agora, o Bolsonaro, ele é casca grossa. Ele não vai recuar. O Eduardo Bolsonaro, que também está lá nos Estados Unidos, não vai recuar. E o Donald Trump, pior ainda. Esse aí aceita mais pancada do que nunca. Então, se eles acham que a coisa está ruim, é capaz de dobrar a aposta daqui a pouco. O que tem que acontecer mesmo, pessoal, para fechar agora esse comentário aqui, o que tem que acontecer é o projeto de anistia passar na Câmara, no Senado e ser sancionado de forma ampla, geral e restrita. É a única forma de pacificar o Brasil. Quer pacificar o Brasil? O senhor Paulinho da Força, né, ali do Partido do Centrão, vai ser o relator ali do projeto de anistia? Pois é, quer pacificar o Brasil? Ampla, geral e restrita para todo mundo, tá bom? Se fizer isso, tamo junto. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui. Por que nós pedimos para se inscrever? Primeiro, que você vai ficar muito bem informado, como essas notícias que nós estamos mostrando aqui. Segundo, que você vai ser um dos primeiros a receber os nossos vídeos. Aqueles que são inscritos recebem primeiro, os outros recebem 2 dias, 5 dias, 1 semana depois. Então, se você quer ficar na frente, então já vai se inscrevendo, é totalmente gratuito. E outra coisa, pessoal, quando você se inscreve num canal de direita, conservador, com princípios cristãos e que busca falar a verdade, você está fortalecendo a direita, a democracia desse país e está ajudando o seu país, tá bom? Então se inscreve aí, dá um like nesse vídeo e vamos continuar aqui falando aquilo que é importante. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa lei Magnitsky, sobre a esposa de Moraes, sobre os ministros, tirada de vistos e outras coisas mais que pode acontecer. Isso tá certo, tá errado? O que você acha? Coloque as suas opiniões aqui nos comentários. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.